E aí, pessoal, vamos dar sequência ao nosso estudo da calorimetria, onde na nossa última aula nós fizemos uma introdução ao conceito, ao significado da palavra calor, o que significa essa palavra na física. Também estudamos a propagação do calor através da condução. Lembrando que o calor ele é uma representação do fluxo de energia térmica que sai de um ponto para outro, certo? E isso pode acontecer de 3 maneiras diferentes. Relembrando, a nossa última aula nós falamos uma dessas maneiras, que era a condução. A propagação via condução tem 2 características importantes. Ela acontece principalmente nos sólidos, e tem alguns casos especiais que podemos construir que vai ter sólidos, mas a gente consegue introduzir ali gases ou líquidos, mas isso é uma coisa um pouco mais avançada. A gente vai dizer que é principalmente nos sólidos, e tem um detalhe muito importante: não movimenta a matéria, ok? Como não movimenta a matéria, aqui vai ter uma ilustração rápida, porque esse ponto aqui é que vai dar uma clareza, ó, que você vai conseguir perceber a maior diferença entre a condução, que é o que a gente já estudou, para a convecção, que é o que vamos estudar hoje. Bem, quando eu tenho aqui uma vela, digamos que isso aqui represente uma barra, tá, de metal. E aí eu tenho uma vela esquentando a ponta da barra. Eventualmente, essa região da barra ela vai ficar mais quente. E aí a energia passa de um ponto para o outro, aqui do lado. Aí esse aqui começa a esquentar e a energia passa desse ponto para o outro. O que eu tenho que chamar sua atenção aqui? Não movimenta a matéria. Isso significa que essa região aqui, esse quadrado aqui, ele não vai sair daqui, o quadrado, e vai vir para o lado de cá. Não. O que está passando é a energia de quadrado para quadrado, mas esse pedaço da barra, ele não sai do lugar, ok? O pedaço da barra fica no lugar onde ele está. Isso é meio óbvio, a gente não vai quebrar a barra e colocar o pedaço em outro lugar. Mas isso é muito importante, essa ideia, para a gente entender o conceito que difere convecção da condução que nós já estudamos. Bem, a convecção, ela vai acontecer em quê? Nos líquidos, ok? Líquidos e gases, tá? Eu vou dar um exemplo aqui nos líquidos, que ocorrem no nosso dia a dia, e depois um exemplo aqui com a ideia dos gases, ok? Bem, quando nós temos um recipiente, certo? A gente tem um recipiente e ele está com uma certa quantidade de água, ok? Esse recipiente com uma certa quantidade de água, ele vai ser colocado ao fogo. Tá aqui uma chama que vai estar esquentando o meu recipiente, a parte de baixo do meu recipiente, tá? Bem, eu vou pegar dessa quantidade de água aqui no meio, um pequeno pedaço, aqui, ó. Tô separando mentalmente esse pequeno pedaço aqui de água, ok? O que vai acontecer? Esse pequeno pedaço de água, ele está mais próximo da chama, então ele vai esquentar mais rápido, ele vai esquentar mais do que um pedaço de água aqui em cima, qualquer pedaço de água aqui em cima, tá bom? Só que quando ele aquece, acontece um fenômeno que nós já estudamos, ok? Que é a dilatação. Quando você aquece uma substância, ela aumenta de tamanho. Só que lá no final do nosso primeiro ano, nós estudamos o conceito de densidade. Lembrando, a fórmula da densidade é essa aqui, ó. A fórmula da densidade é uma relação entre a massa e o volume. E uma consequência muito interessante da densidade é que quando você joga um objeto na água, se esse objeto tiver uma densidade maior que a da água, ele afunda. Se a densidade dele for menor que a da água, ele boia. Ou seja, aquele que tiver menor densidade fica em cima. E o que tiver maior densidade vai para baixo. E por que eu estou falando isso? Como o nosso objeto ele vai aumentar de tamanho, esse pedaço de água, eu estou olhando só para esse pedaço de água aqui, especificamente, que está mais próximo da chama. Como ele vai aumentar de tamanho? Porque ele está perto da chama, ele está sendo aquecido e, consequentemente, ele está dilatando, está aumentando de tamanho, o volume dele vai aumentar. O volume dele aumentando, a nossa densidade, que é uma divisão da massa pelo volume, vai diminuir. É inversamente proporcional. Se a densidade diminui, significa que esse pedacinho de água que estava mais próximo da chama aqui embaixo, ele ficou com a densidade menor, e o menor ele tende a ficar em cima, ele sobe,
certo? Porque ele vai tender a boiar. É como se eu estivesse debaixo d'água com uma bexiga vazia. E aí a bexiga vazia debaixo d'água, ela afunda. Mas digamos que eu mergulho com uma bexiga vazia, ela está ali, ela não sobe nem desce, mas de repente eu pego e encho ela, mesmo debaixo d'água. O que vai acontecer? O volume dela vai aumentar. E quando eu soltar a bexiga, ela vai tender a subir, voltar para a superfície. O que está acontecendo aqui, ó, aumentou o volume, isso vai subir. À medida que esse pedaço, esse bloquinho aqui que eu separei de água sobe, certo? Bem, alguém tem que tomar o lugar de baixo. O que vai acontecer? O mais quente sobe e o mais frio desce para ocupar aquele espaço que está sobrando. Então, a parte de água que estava aqui em cima vai descer, ok? Ocupando essa região aqui embaixo. Uma curiosidade é justamente essa subida, tá? Da quantidade de água que foi aquecida, especialmente aqui embaixo, está mais quente do que o resto da água, é essa subida que faz a água ficar borbulhando quando começa a ferver. É a parte de água que sobe e há uma região aqui em cima mais fria contorna, ocupando aqui embaixo, ok? E isso vai dar origem à chamada corrente de convecção, ok? Nada mais é uma parte subindo e uma outra parte descendo para ocupar a região embaixo. O que tem de importante aqui relacionado ao calor? A gente estudou o fenômeno, eu mostrei aqui para vocês o fenômeno. Olha, você aquece, uma região dilata, ela sobe e a outra parte desce. Mas lembrando, a gente está estudando convecção, que é uma propagação do calor. Mas como assim uma propagação do calor? Você tem uma quantidade de energia térmica. Essa energia está saindo de um ponto para outro ponto. Isso aconteceu aqui no nosso metal. Eu aqueço, dou muita energia térmica, a energia sai desse quadradinho, vai para esse, desse quadradinho vai para esse, desse quadradinho vai para esse, ela vai fluindo por dentro do metal. Só que aqui, no nosso exemplo do líquido, a energia ela não flui pela água. Não, ela se acumula na água e a água se movimenta. E essa é a grande diferença entre a condução e a convecção. Enquanto na condução só a energia vai fluindo pelo material, na convecção você vai ter o material, a matéria, esse pedaço de água todo se movendo, subindo, ou seja, a matéria se move com a energia. Ele aqueceu, ele acumulou energia, tá? Ele está mais quente, ele tem mais energia térmica, aumentou de tamanho, e aí ele subindo, ele carrega energia com ele. Logo, a propagação por convecção, ela é diferente da condução porque ela movimenta a matéria. Ela acontece não no sólido, acontece no líquido e nos gases, e ela movimenta a matéria. Ela vai junto com a matéria, tá bom? E aí, aqui tem uma ilustração onde eu fiz um bloquinho, mas geralmente vocês vão ver essa ilustração aqui, ó. Se você aquece aqui no centro, embaixo aqui tem um recipiente, você aquece no centro, a parte central ela tende a subir e as laterais desce para ocupar o espaço, né? E aí você tem o que a gente chama de corrente de convecção, ok? Agora que entendemos como funciona a propagação de calor por convecção, onde nós temos uma massa de ar, uma massa de água que se movimenta carregando a energia térmica com ela, vamos entender como isso impacta o nosso dia a dia. E é justamente esse fenômeno, as correntes de convecção, a convecção em si, que vai explicar por que venta. Por que venta? Por que quando eu saio na rua eu sinto aquela brisa? Por que isso acontece? Em grande parte é por conta da convecção, ok? Vamos entender com essas três ilustrações aqui, certo? Primeira ilustração, imagina que eu tenho aqui a cidade, uma região terra, certo? E uma região ar, água, que seria aqui o oceano, o mar, ok? Bem, em todo o espaço aqui, obviamente, existe ar, atmosfera. Quando está de dia, os raios solares, eles atravessam a atmosfera, esquenta a atmosfera, esquenta o ar, esquenta, mas não tanto, ok? Em grande parte, ele atravessa pela atmosfera e bate no chão. E aí sim, quando bate no chão, quando o raio solar bate no chão, esse pedacinho do chão, ele fica quente. E por ele estar quente, ele vai esquentar o ar acima dele. O que vai acontecer? Toda parte que tiver terra, certo? Toda parte que tiver terra
vai esquentar o ar por aqui com bastante eficiência, ou seja, a Terra vai ter bastante ar quente durante o dia. Pô, e a parte da água, como é que fica? A gente sabe que, quando a gente, por experiência, muitas das vezes a gente percebe que quando a gente vai à praia de dia, a areia da praia está quente, enquanto que a água da praia está fria. Você entra, a água está meio gelada. Isso porque a água, por ter uma grandeza, um calor específico muito alto, ela demora muito mais tempo para ser aquecida, ok? Leva muito mais, precisa de muito mais energia para conseguirmos aquecer ela. No final das contas, é muito mais difícil aquecer a água do que aquecer a areia. E por isso que a areia esquenta muito rápido, mas a água não esquenta tão rápido. E de dia a água está gelada. O que vai acontecer? O ar aqui em cima da água, tá? Ele não vai ficar tão quente porque a água não esquenta tanto durante o dia. Então a gente tem aqui uma massa de ar quente que vai se formar na cidade, numa porção de terra, e aqui uma massa de ar frio. O que isso vai dar origem? O ar quente da cidade sobe, ok? Enquanto que o ar frio que está sobre o mar, se aqui está subindo, obviamente alguma massa de ar vai ter que preencher o vazio que fica aqui na cidade, certo? Nosso ar não vai subir e a gente vai ficar sem ar. Não, o ar sobe e o ar que ali vindo dos oceanos, do mar, ele vem para dentro da cidade. Ou seja, nós vamos ter uma brisa, vamos ter um ventinho que vem da direção do mar em direção à cidade, porque esse ar da cidade ele está mais quente e ele sobe. E para preencher esse vazio aqui, nós já temos uma massa de ar fria que entra para cá. Aqui em cima vai ter um ar um pouco mais frio, certo? E esse ar um pouco mais frio, que eu já vou colocar ali em cima, aqui, ó. Esse ar que está aqui um pouco mais frio, ele vai descer para cá, porque esse vai ocupar esse espaço, esse frio desce para cá, esse que já está aqui embaixo, ele vem para o lado. E aí você tem uma corrente de convecção e, consequentemente, essa corrente carregando o ar, né? Esse ar quente ele sobe porque está quente carregando a energia térmica. Aqui tem pouca energia térmica, ele vem para dentro da cidade e essa quantidade de ar vindo para dentro da cidade vai dar origem aos ventos. A gente vai ter uma brisa que vem do oceano, do mar, em direção à cidade. Porém, quando anoitece, isso inverte. Por que inverte? Porque de noite, se você for à praia de noite, você vai perceber que a água está quente. Aqui tem um pedaço de água que vai estar quente, ok? Ela vai aquecer o ar aqui perto da água, certo? Enquanto que a terra, a porção de terra, ela fica fria. De noite, costuma inverter. Você põe o pé na areia, a areia está geladinha e tudo mais. Enquanto quando você vai para a água está quente. Então a gente tem uma inversão nesse fenômeno. Por quê? Porque essa massa aqui de ar que está perto da água vai ser aquecida pela água, o ar vai começar a subir, ok? O ar vai começar a subir. O ar que estava aqui, ele vai começar a ir em direção ao mar, para preencher o vazio que está ficando, tá? E um ar que já estava aqui frio, aqui em cima, né? Lembrando que é uma troca, é uma corrente, é um círculo. Aqui vai começar a descer para ocupar o espaço que estava vazio. Mas nós vamos ter um ventinho, um vento, uma brisa lateral que vai da cidade indo em direção ao mar. Isso quando é de noite. Só que existe mais uma coisa. Existe um fenômeno chamado, agora é um fenômeno, chamado inversão térmica. É raro, mas acontece muito. O que é a inversão térmica? É quando uma massa de ar quente, ela não foi gerada aqui, ela veio de algum lugar, aí você abre lá, você vê um jornal e você ouve assim no noticiário. Uma massa de ar quente vem de não sei de onde e chega até a região tal. Quando uma massa de ar quente, ela vem e simplesmente preenche toda a região aqui em cima. Ela já é um ar quente e vem aqui tudo para cima. O que acontece? A luz do sol, vamos colocar aqui, a luz do sol, ela pode esquentar e tudo mais, porém, o que importa mesmo é, digamos que aqui esteja quente, pode estar quente o chão, e você tem os poluentes saindo das fábricas. Aqui é uma fábrica, e aí tem aqui os poluentes saindo da fábrica.
Os poluentes, por si só, eles já são quentes, né? Então eles tendem a subir. Só que quando ele sobe, seja aqui, nesse caso aqui, quando ele sobe, ele se espalha, ele chega lá em cima, se espalha. E isso é bom pra gente que mora na cidade, por quê? Porque espalhar os poluentes é melhor do que deixar concentrado ali na cidade. Porém, a ideia é que ele subisse e chegasse lá em cima, encontrasse uma massa de ar frio que está indo para outro lugar e ele se espalhasse. Porém, se você tiver uma massa de ar quente, ela não se formou ali, ela veio de algum lugar e simplesmente cobriu a cidade. Se você tiver uma massa de ar quente aqui, esse poluente ele não é mais quente do que essa massa de ar. E aí ele não consegue passar pela massa, ele vai ficar aqui, abaixo da massa, em cima da cidade, ok? Então, se aqui tivesse uma massa de ar frio, note, ó, o ar quente sobe, aqui tem uma massa de ar frio que vai trocar de lugar, e aí você tem um ciclo. Nesse caso aqui, o ar quente está subindo, ele encontrou uma massa de ar quente que é mais quente que ele. Então ele não consegue subir, ele vai ficar ali mesmo, ali embaixo. Ou seja, os poluentes eles se acumulam na cidade, fazendo mal para a nossa saúde, tá? Esse fenômeno chama-se inversão térmica, tá bom? Com isso a gente finaliza essa parte de convecção. Características principais, acontece nos líquidos e gases. Outra coisa, diferente da condução que não tem movimentação, não tem movimentação da matéria, nesse caso aqui a matéria se move carregando energia consigo, tá? E aí nós temos aqui porque é esse fenômeno que vai dar origem aos ventos e tudo mais. Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na próxima aula. Valeu!